A gente vai simplesmente sentar com a coluna ereta, a gente vai começar pedindo as bênçãos dos mestres, né? Que esses ensinamentos não nos pertencem, eles estão na Terra há milhares de anos, mas eles têm alguns mestres por trás disso, né? Que vão guardando esses ensinamentos para que a gente possa estar aqui hoje. Então, a gente começa pedindo as bênçãos de Krishna, que a gente menciona muito aqui, a Bhagavad Gita, de Patanjali, porque a gente vai falar dele também, e de outros mestres. Então, a gente traz as mãos juntinhas no centro do coração. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandasya Yananjana Shalakaya Chakshuru Militayana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandramukha Swaminiti Namine. Namastê Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Sunyavadi Praschatya Deshatarine. Então, namastê. E eu vou colocar aqui agora, vou ver o que eu posso fazer para aumentar aqui um pouquinho. Aumentei? Não aumentou não, né? Não. Ainda não, né? Se você for ali onde está o 26%, você consegue à direita, no canto direito superior. Isso, ele vai aumentar. 50%, pronto. Então, isso aqui, olha, é a introdução, é um livro sobre... mas eu não quero perder vocês, eu quero ver vocês ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que colocar vocês para baixo e ficar mexendo com vocês aqui pro cantinho, aqui, ó, do lado. Tá. Ah, eu vou dar uma voltinha lá no passado, como eu falei, para você ter uma ideia de onde que vem esse corpo de conhecimento, né? Tem uma tradição, tem um porquê, né? Outro dia uma pessoa me perguntou, ela falou, olha, tem não sei quem que está dando aula de yoga e disse que yoga não veio da Índia, veio do Egito, por exemplo. Aí eu falei, tá, tudo bem. Então, da onde que ela tirou isso, essa professora? Qual que é o professor dela? Da onde que tem esses ensinamentos? Aonde que está escrito isso? Isso é importante, porque na era que a gente está vivendo, cada um fala o que quer. Cada um inventa o que quer. Eu posso dizer amanhã para vocês, olha, eu inventei uma coisa assim incrível, e você vem e você começa a me seguir, se eu tiver se eu tiver essa mentalidade de fazer isso, é a coisa mais fácil que tem. Acreditem, tem pessoas seguindo coisa que você fala, meu Deus do céu, de onde que vem isso? Mas a pessoa está seguindo, porque a outra pessoa tem carisma, tem aquela coisa, tem toda a cabeça por trás disso e vai. Então, é muito difícil hoje em dia saber de onde que está vindo o quê. Então, nós temos um conhecimento que vem de uma linhagem. Então, essa é a linhagem que eu vou passar para vocês. Então, a tradição védica tem como base os Vedas, né? Também chamado de Shruti. Shruti, o conhecimento que foi escutado pelos sábios antigos, os rishis. Rishis são sábios, são sadhus, homens sagrados, homens santos. Nós estamos falando de uma era em que é bem para trás, digamos que há mais de 10 mil anos, falando de um passado bem remoto. Seus temas principais são dois: karma, a ação e seu resultado e as leis que a governam; jnana, o conhecimento da natureza do indivíduo; o diva, diva é o indivíduo, a alma, a pessoa, né? A causa da criação; Ishvara, Ishvara significa o criador, o controlador. Ishvara é o controlador, então aquele que controla tudo, né? Ele controla tudo, nós não temos controle de nada, nós queremos ter, mas quem controla mesmo é Ishvara. Ishvara é um outro nome para Deus. Na tradição védica, tem mais de 3.000 nomes para Deus. Então, para você ver como é fácil de explicar, né?
Então, cada um vai falar de uma maneira, mas é Deus. Gopala, Govinda, Krishna, Shiva, Ishvara, e por aí vai. Você vai falar, meu Deus, quantos nomes? Pois é. Eu li outro dia que na tradição judaica eles tinham 72 nomes para Deus. Só que os judeus não têm permissão de chamar o nome de Deus, né? Os judeus não podem falar o nome de Deus. E por isso eles esqueceram os nomes de Deus. Incrível, né? Na tradição védica, você pode chamar Deus como você quiser. A única requisição, que se você quiser chamar uma pedrinha de Deus, é que você pinte um olhinho ali, porque Deus tem olho. Então, olha só que coisa incrível, né? A pedra pode ser Deus, mas pinta um olho, porque Deus tem que ter olho. Porque é o olho, Deus está no olho da gente também. Os Vedas também falam sobre o estilo de vida que ajuda a pessoa a alcançar esse conhecimento, que é chamado de yoga. Além disso, existem outras áreas de conhecimento completando o que é chamado de Sanatana Dharma, a tradição eterna. Esses conhecimentos estudados paralelamente aos Vedas são os quatro Upangas. Não se prendam tanto nos nomes, tá? Não se prendam tanto nos nomes. Isso aí deixa passar. Vai ouvindo que você no final você vai ver que a história se fecha. Ela começa explicando e ela termina. Tem uma lógica ali. Então, são os Puranas. Os Puranas são as histórias. As histórias são maravilhosas. Histórias que a gente ouve na Índia, as histórias sobre Krishna, sobre Shiva. As histórias ilustram muito e nos ajudam muito. Nyaya, que é a lógica, né? É uma questão de lógica, uma questão de estudar aqueles que estudam pela lógica, são os mais os cientistas que estudam para uma lógica, tem que ter uma lógica, né? Mimamsa, que é a análise, analisar coisa por coisa, até chegar a uma conclusão. Então, não é uma coisa só na Índia, são várias escolas. E o Dharma Shastra, que é o estudo da conduta correta. Há também 6 Vedangas: Shiksha, a fonética, Vyakarana, a gramática, Chandas, a métrica poética, Nirukta, a etimologia. Então, na Índia, não é yoga, quando a gente fala faço yoga, a pessoa pode te perguntar que tipo de yoga que você faz, não está se referindo à postura física, né? Você pode estar fazendo, e você é um yogi, e você estuda a gramática, você estuda o sânscrito, né? Que não é fácil de estudar, a métrica, a poética, a etimologia, você vai estudando. Então, eu vou parar porque eu tirei foto, então fica aqui comigo. Agora eu vou pegar uma outra, eu vou tentar abrir aqui o outro. Vamos ver se eu consigo pegar o segundo sem errar. Peguei. E aqui eu vou aqui e vou apertar cinquentinha também. Pronto. Vou voltar aqui. Percebe que não é uma coisa tão. Oh, voltei no mesmo? Não estou conseguindo agora fazer mais a divisão. Gente, eu vou ler para vocês, tá bom? Porque tá complicado. Eu realmente tenho um karma com o computador, nunca funciona. Meu marido, ele diz, nunca, não acredito que você faz com esse computador. Eu digo, não sei, eles não gostam de mim. Então, eu tinha parado na fonética, eu vou falar em português, tá? Tirar o sânscrito, porque não adianta, é uma coisa que sim que com o tempo vem, né? É, a ordalha também está aí, né? Que bom. Então, olha, a fonética, a gramática, a poética, a etimologia, a astronomia, astrologia, porque você não nasceu no mês tal, no dia tal, porque de repente estava um caos no universo e de repente, pum, você nasceu. Não, tem o porquê de você nascer no dia tal, na hora tal, no momento tal, na família tal. É tudo tão orquestrado de tal maneira que você fala, como assim, né? É como assim, essa é a lei do karma. Aí você não vai nascer no lugar errado. A gente fala isso, nascer na família errada. A gente fala, né? De repente, acho que todo mundo já falou isso alguma vez, né? Mas ninguém nasce na família errada. Você nasce onde você tem que estar, aonde você tem que aprender. Então é ali que a gente está, né? Então
astronomia é uma coisa incrível e a astrologia é fundamental. Na Índia, ninguém casa, ninguém morre, ninguém nasce sem fazer um mapa astral. Nem casa, nem morre, nem nasce, tem que fazer o mapa astral para ver quando vai nascer, porque a personalidade, aquilo que você vai trazer com você, tudo isso está ali. E olha, é incrível. Você faz astrologia védica, que a pessoa não te conhece, que abre o mapa na sua frente e te fala coisa que você fala, só eu sei disso. Você fala, caramba, o que que é isso? É a astrologia védica, é incrível. Tá? E Kalpa, que é a execução de rituais. Os rituais também. Hoje, na era que a gente está vivendo, diz que os rituais não têm mais força. Eu acredito que realmente não tenham mais força. Por quê? Porque está muito misturado. O homem não está mais como era no passado, né? Mesmo voltando à Índia agora, há pouco tempo atrás, eu estava na Índia, depois de 30 anos sem estar na Índia, já não é mais a mesma Índia dos anos 90 que eu deixei, não, não mesmo. Então, imagina como que as coisas não estão mudando, 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 e o que está acontecendo é que não tem mais força para fazer um ritual. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, a Estela, bem-vinda, querida. A gente está aqui falando um pouquinho dos estudos, mostrando desde o comecinho, tá? A gente está começando a falar dos Vedas aqui agora. A Ayurveda, existem ainda 4 outras áreas de conhecimento, derivam dos Vedas, que são os Upavedas, são tipo assim, são trechos, são livros que nos ajudam a ir entendendo cada porção. Imagina que tem um médico, vou dar um exemplo, né? Tem um clínico geral, ele tem uma visão geral. Mas se eu quero fazer uma operação da minha mão que sofreu um desastre muito grande, eu vou num especialista só de mão. Esse especialista, eu tinha um amigo em São Paulo, ele fez 5 anos só para estudar a mão, para poder operar a mão e fazer reconstrução da mão. 5 anos para estudar uma mão. Então, é a mesma coisa. Você às vezes quer estudar tudo que você tem, mas às vezes a astronomia, a astrologia, e Vedanta, e Upanishads, muita coisa para você estudar numa vida. Por isso que você pega um caminho só e segue, porque senão você se perde. A Ayurveda também, uma pessoa que está fazendo Ayurveda, ele é um yogi, ele está estudando a medicina ayurvédica, e ali ele leva uma vida inteira só se especializando na medicina, a medicina ayurvédica. Por quê? Porque a medicina ayurvédica ela vai fundo em cada um de nós. Imagina que você tem uma dor de cabeça. Aí a Lalita tem dor de cabeça, a Ananda Maia está com dor de cabeça, a Eva, ou a Amanda, ou a Estela, mas cada uma de nós estamos com dor de cabeça por razões diferentes. Não é a mesma dor de cabeça, não é o mesmo paracetamol para todo mundo. São razões diferentes para a gente estar com dor de cabeça. Pode ser enxaqueca, pode ser menopausa, pode ser olhar no computador demais, pode ser porque comeu chocolate demais, pode ser várias razões para essa dor de cabeça. Então, a medicina ayurvédica, ela trata o indivíduo. O que que você tem? Por que você está se sentindo assim? Baseado em quê? Por que que essa pessoa pode comer isso e para outra aquilo é o veneno? Esse alimento maravilhoso para mim, mas para você, você não pode. Por que que é assim, né? Então, isso é a medicina ayurvédica. Danur Veda, que é sobre armas e guerras. Também tem os Shastras explicam sobre armas e guerras. Naquela época já existiam as guerras, né? O Mahabharata é um grande épico, uma guerra, uma grande guerra. Como é que você vai lutar nessa guerra? Tem que ser no Dharma, né? Com integridade. Então você só pode lutar de manhã à noite. O sol está se pondo, acabou. E aí eles vão jogar xadrez. Às vezes, os próprios soldados que são inimigos no campo de batalha vão jogar, fazer o jogo deles depois da guerra. Olha só, terminou a guerra, não tem guerra. Eles iam se visitar nos campos, conversar, bater papo, falar. Voltou para a guerra? Voltou para o campo de batalha. Então, tem códigos e disciplinas para tudo, em todos os sentidos. As artes, com certeza. A arte na Índia é uma coisa incrível. A dança, meu Deus, é lindo. O olhar mostra, o corpo inteiro dança, sem uma palavra, só com mudras, com gestos. A dança é de divindade, é para entrega. Então, tudo isso faz parte da que a gente chama de yoga, dos shastras. A música. Tem vários tipos de raça,
vários tipos de sentidos na música. A música, só de você não entende o que eles estão cantando, mas você sabe se é triste, se é alegre, se é nostálgico, o que está passando ali, não? A música também faz parte. Podemos ainda incluir na tradição védica outras obras literárias, olha como é rico, sobre a escultura, a arquitetura, construção harmônica de templos, que é muito importante, e imóveis residenciais. Tipo, para onde que está a sua porta? Está para o sul, sudoeste, está para o norte? Que você tá, onde está a sua cama? Você não está dormindo bem por quê? Como é que está a sua cama? Qual é a direção que a sua cama está? Está na direção norte? Acho que não é muito bom, tem que ser na direção leste. Então, todas as coisinhas, construir aquilo que a gente constrói hoje em dia, as pessoas falam, ó, comprei um apartamento que tem uma suíte, o banheiro está dentro do quarto do casal. Na Índia, de jeito nenhum o banheiro é dentro do quarto do casal, porque porque você está excreção, coisas que saem do seu corpo, o banheiro, você usa para apana energia que não é, você não usa mais, não precisa, então não está dentro do quarto do casal. O banheiro não pode ficar perto da cozinha, o banheiro tem que ficar no outro lugar. Provavelmente o banheiro, especialmente no passado, fora da casa, o banheiro. Então tem toda uma complexidade, digamos assim, né? Para você explicar o que que é o que a gente está estudando. Sobre regras na construção de templos e instalação de deidades, né? Para você instalar uma deidade, as pessoas compram um Buda e põem o Buda no quintal. Aqui no Canadá tem muito disso. E no quintal está nevando, por exemplo, hoje, né? Aí tá lá o Buda, coitado, com um monte de neve, com friozinho, né? Eu sinto o frio dele, porque eu sou muito friorenta. Mas você não pode usar uma deidade como enfeite. Essa deidade ela tem vida, ela representa, é um tantra. Isso também é tantra, outra palavra complexa. Isso aí é uma transformação. Você, de repente, você está vendo no Buda o quê? O olhar pacífico, né? Aquela carinha de tá tudo bem, tá tudo em paz. Você olha para uma imagem de um Buda, você vê isso. Aí a pessoa compra um Ganesha, que é aquele que remove os obstáculos, e põe ele em casa. Mas você colocou aonde? Que parte do seu altar? Tem que ter um ritual também para você instalar. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção, porque para eles a deidade representa a verdade. É que nem a criança brincando de bonequinho. Para a criança, o bonequinho é verdadeiro, é real. É o meu amiguinho, é o meu bonequinho, é real. Para a gente também, a imagem de Deus, o bonequinho se torna real. A imagem de Krishna, de Shiva, de Durga, de Kali, de Jesus é uma imagenzinha. Não tem valor. Não, não tem valor a imagem, mas tem um valor simbólico e um impacto muito grande na nossa mente. Isso é muito importante. O planejamento de uma cidade também. A gente vê que as cidades, hoje as cidades na Índia são uma bagunça, mas se você vai no templos antigos, se você vê as cidades dos templos antigos, perfeito. Perfeito como era no tempos antigos. Os templos são construídos de forma que você passa um dia inteiro ali percebendo a luz do sol que entra no momento certo, no horário certo, naquele ponto ali, na estação certa do ano. Então tem tudo isso que não existe mais de uma certa maneira, a não ser as coisas antigas. Cidades estão uma bagunça, como as nossas cidades no Brasil, cada um constrói de um lado e não tem assim um feng shui, não tem como o ti, não tem como a energia estar navegando por ali. Por isso que se torna meio caótica as cidades, né? Ah, e pronto, olha, tá vendo? Pensei que fosse tomar muito tempo de vocês, mas foi isso mesmo. Então, a gente chega agora, isso aqui, nesses textos, tem também nesses textos, tem o Vedanta. Vedanta é aquele que chega no finalzinho dos Vedas. Os Vedas são quatro. Então, para estudar esses quatro, na verdade, os Vedas é um só, mas foi dividido em quatro livros, né? E esses quatro livros, cada um deles tem mais de 100 mil versos. Muita coisa para estudar. Então, na nossa era, nós não temos mais condições de fazer isso, a não ser que você passe uma vida inteirinha se dedicando só a isso. Larga tudo hoje, né?
Dependendo da sua idade, não larga não, porque na minha idade não dá mais tempo, por exemplo, para fazer isso. Mas você está com 20 anos, larga tudo e vai para um lugar onde você vai aprender só isso, o resto da sua vida, né? E aí também tem uma conduta, tem a forma que você se alimenta, o que você faz, e tem uma série de implicações. Então, vem os Vedanta. Vedanta é o finalzinho dos Vedas, é aquilo que está no final. E o Vedanta, a pergunta maior ali, a questão maior é: quem sou eu? Essa é a pergunta. Quem sou eu? É uma investigação. Da onde que eu vim, para onde que eu vou, né? E na tradição bíblica, né, os muçulmanos, os judeus e os cristãos, para eles, você vem do nada, mas você morre e vai para algum lugar. Quando você morre, você vai ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, né? Estou dizendo o que é, né? Não estou falando que é bom ou que é mal. Então, na tradição védica, para você ir para algum lugar, você deve ter vindo de algum lugar. Você não pode ir para um lugar vindo do nada. Então, quando você chega na Terra, você já veio de alguma dimensão. Você já estava numa outra dimensão e você chegou na Terra. Então, nessa tradição que a gente vê dessa maneira, vocês estão comigo? Estão me seguindo? Está tudo bem? Está todo mundo? É? Está fazendo sentido até agora? Então, o Vedanta, esse finalzinho dos Vedas, ele vem para nos falar o quê? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Quem é Deus? Quem é Deus? Né? O que que é Deus? Quem é Deus? Então, são perguntas complexas. Quem sou eu? Ah, eu sou Lilarane Lerrita, né? Nasci Lerrita, depois eu ganhei o nome de Lilarane. Eu já fui Pema também, porque eu segui a tradição budista, eu morei no mosteiro 2 anos, então eu era Pema, né? Pema quer dizer, Pema é uma flor de lótus na tradição budista. Eu fui Pema antes, agora eu sou Lilarane Lerrita. Eu tenho um marido, eu tenho uma filha, eu estou agora residente aqui no Canadá no momento. Mas tá, mas quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sei. Só que se eu falar isso na rua, eles vão achar que eu sou doida, né? Então, eu não posso falar que eu não sei. Eu digo, eu moro em tal lugar, mas moro quem? Quem mora aqui nessa casa? É meu corpo, é a minha mente, é na minha alma que está aqui dentro. Tá, mas quem sou eu? Não sei. A gente passa pela vida sem saber quem a gente é. E a gente briga por isso. Eu sempre dou exemplo. Imagina que você, né, adota uma criança lá não sei, na China, por exemplo. Vou dar falar no Ocidente, porque dá para parecer mais, né? Porque se for na China, a pessoa sabe porque o oriental é diferente, né, do que o ocidental, dessa forma. Então, você vai estar na Rússia, por exemplo, você adota lá uma criança, e essa criança, ela é cristã, vem de família cristã, ortodoxa, aquela coisa toda lá. E ela é adotada, de repente, por um judeu ou por um muçulmano, e de repente ela cresce odiando, de repente, os cristãos, porque ela é um judeu ou um muçulmano, e de repente, ou é o contrário, ela cresce odiando o judeu, e de repente ela não sabe nem quem ela é. De repente ela veio da mesma raiz, do mesmo lugar, só que ela não sabe, ela foi adotada num outro espaço, num outro país. E foi dada a ela a religião, a crença, tudo que essa família tem. A minha família, por exemplo, meus pais eram ateístas, então eu cresci sem saber nada sobre religião. Mas se eu tivesse sido cristã, de repente, que na religião cristã, você fica com aquilo que você é cristão. Mas e se você foi adotado e teus pais eram muçulmano, ou judeu, ou nada? Então a gente não sabe realmente, a gente não tem ideia de quem a gente é, mas a gente briga e mata por causa disso. Tudo isso é por causa de uma coisa muito forte chamada avidya. Avidya é a ignorância. A gente ignora quem a gente é, e por ignorar quem a gente é, a gente está nessa bagunça toda que a gente vive a vida inteira. Então, Vedanta vem nos propor isso. Vamos nos conhecer, vamos saber quem é você, né? E daí você começa a estudar. Tem também desses, né, os Upanishads. Os Upanishads são textos
que dizem que são 108 Upanishads, porque a Índia sofreu uma invasão muito grande. Ela sofreu invasão pelos persas, pelos mongols, por Alexandre o Grande, pelos muçulmanos. Os muçulmanos ficaram mais de 1000 anos na Índia. E os muçulmanos, realmente, eles cortavam a cabeça das deidades. Então, você visita lá na Índia, você vai nos mosteiros, nos templos, nos museus, as deidades não têm cabeça, né? Porque eles cortavam a cabeça, porque eles não acreditam nisso, eles acham que é idolatria. E depois eles queimaram a maior parte dos ensinamentos, dos textos, eles quebraram tudo, queimavam tudo, destruíram. Imagina 1000 anos você sendo subjugado e vivendo sob o domínio de colonização. 1000 anos. O Brasil tem 500 anos. 1000 anos. Aí depois vieram os ingleses, yeah? E com os ingleses, a rainha Vitória, ela era extremamente fanática. E o fanatismo dela, ela não queria só a bondade da Índia, porque foi dito que na Índia não existia pobreza, não existia pobreza, ninguém estava na rua pedindo. Tinha uma riqueza muito grande, tanto cultural como da terra mesmo. Então, eles tiraram tudo e ela queria agora que convertessem eles no cristianismo. E aí foi que começou toda aquela confusão toda. E alguns foram convertidos, outros não. Mas a Índia conseguiu manter a tradição Sanatana Dharma, a tradição eterna. Ela conseguiu. Imagina que depois de 1000 anos sendo colonizada, ela conseguiu. Só que muita coisa mudou. As mulheres eram verdadeiras sacerdotisas, verdadeiras deusas, né? Tinham um lugar realmente, eram mãe de mestres e mais mestres. Hoje a mulher é encapuçada, coberta, usa véu, a mulher está sempre para trás. Se tornou realmente um país machista, mas isso tudo vem da colonização que eles sofreram. 1000 anos não é fácil, muita colonização. Mas mesmo assim preservaram, mantiveram os Vedas, a tradição védica que a gente, ainda hoje, a gente aqui no Ocidente pode aprender, pode ter isso aí. Então, tem os Upanishads que praticamente você estuda, são textos. Quando você estuda uma Upanishada, a outra Upanishada é a mesma coisa, no sentido, com palavras diferentes. Numa você vai aprender que Brahman é Deus, na outra, Ishvara é Deus, na outra é Deus, na outra, Shiva é Deus. Então, porque são nomes diferentes, porque não existem dois deuses, só existe um Deus. Porém, existem muitas manifestações de Deus. Jesus é uma manifestação de Deus na Terra. Ele é filho de Deus. Ele veio à Terra. Jesus veio à Terra, é histórico. E Krishna, as pessoas perguntam, também é histórico. Por quê? Porque foi um fato. Krishna esteve na Terra. Então, essas deidades, esses avatares que vêm à Terra, eles vêm para reacender a nossa chama, para nos dar uma mensagem, porque senão hoje estaríamos aqui falando de quê? Tem? Deus vem à Terra para que isso? Que a gente possa falar sobre ele, que a gente possa se perguntar, se questionar, né? E vários avatares vieram. São Francisco foi um avatar. Ele veio fazer o quê? Mostrar que é possível você viver em paz com os animais e falar com eles, respeitá-los. Buda veio fazer o quê? Pedir clemência pelos animais. E é difícil achar um budista que não coma carne. A maior parte dos budistas comem carne, a maior parte, né? Só é difícil. E Buda veio pedir o quê? Compaixão pelos animais, não os mate, não os mate, não os torture, né? Não deixe eles sofrerem. Então, foi o que ele veio pedir. Então, os homens, nós seres humanos, torcemos as coisas da forma que a gente quer, né? Mas os mestres que vêm à Terra, que descem, né, à Terra, porque segundo os ensinamentos, existem planos superiores, planos inferiores, e a Terra nós estamos aqui no meio. Nós não somos os piores nem os melhores. Então, existe aqui na Terra a possibilidade da gente realmente se iluminar. Mas essa iluminação é bem complexa. Os ingleses eles fizeram uma tradução errada, errônea, porque nirvana ou moksha não é iluminação. Iluminação é uma coisa que parece que é tão difícil, né? Mas nirvana significa não, Ivana significa floresta.
Então, nirvana significa não criar a floresta. Mas aí os ingleses, sem saber interpretar, não estudavam o sânscrito, na verdade, baniram o sânscrito das universidades, tiraram, não podiam se aprender o sânscrito, que é a língua, né, dos deuses, que é a língua que tem os ensinamentos. Então, ali eles baniram o sânscrito e eles não entendiam o sânscrito, então eles traduziram como iluminação. Mas não é. Nirvana significa não floresta. Como assim não floresta? A floresta de desejos que temos dentro de nós, queimando o tempo todo. Se satisfaz um desejo, vem outro, satisfaz o outro, vem outro. E nunca que a gente termina com esses desejos. Ah, se eu conseguisse fazer isso, conseguir. Não foi difícil, né? Agora eu quero não sei o quê. Ai, se eu conseguisse aquilo. Ai, se eu pudesse aquilo. Ai, se eu pudesse comer aquilo. Comi. Ai, eu quero comer uma sobremesa. Tomei a sobremesa. Ai, um cafezinho. Tomo um cafezinho. Ai, mais um pudim, né? Então é para sempre o desejo, desejo, desejo. Então, se a gente extinguir esses desejos, né? Como a gente, não de uma forma errônea, porque aí você fica deprimido, não é, né? Como ser humano, mas Buda, ele extinguiu os desejos. Não que ele não comesse mais, não bebesse mais, não dormisse mais, não tivesse mais prazeres, mas eram outros prazeres. Ele transcendeu, né? Transcendeu tudo isso. E teve daí nessa época, teve há 5.000 anos atrás, teve uma grande, grande guerra para se estabelecer o Dharma. E ali foi chamado Mahabharata. Não é barata, mas é Bharata. Tem que esse. Então, esse Mahabharata, ele é um épico realmente. Ele e o Ramayana, eles moldaram a mentalidade do povo da Índia. E neste Mahabharata, que aconteceu foi uma guerra para se estabelecer o Dharma. Foi inevitável, não tinha jeito. Todas as negociações foram propostas, todas as negociações. Mas tinha um rei que ele era cego. Imagina um rei que é cego. Naquela época, os reis, eles iam para a guerra. Eles iam para a guerra, eles iam lutar. Eles não ficavam dentro de um escritóriozinho, fechado, mandando as crianças ir para a guerra. Não, eles iam para a guerra, eles iam brigar. Só que o rei era cego, e o rei cego não tinha como ir para a guerra. Então ele era meio frustrado. O irmão, então, assumiu o reinado. O irmão dele assumiu o reinado. Mas o irmão morreu jovem. Então ficou aquela briga. O irmão morreu, deixou os filhos. E ele tinha os filhos dele. Os filhos dele achavam que eles é que tinham que ser o sucessor. E aí começou já a confusão nessa era. E daí Krishna veio à Terra para de repente, fazer o papel dele. Aqui foi um cenário inteirinho montado para que ali se estabelecesse o Dharma, o que é digno, o que é certo. E para isso, houve necessidade de ir à guerra. Quando Arjuna, que é um dos guerreiros, quando ele se vê naquele campo de batalha, quando ele vê quem está na frente dele, que ele vai ter que matar, ele cai de joelhos, ele tem um ataque de pânico, ele fica, não, não vou fazer isso, não vou lutar. E aí Krishna vem e começa a conversar com ele. Krishna conversa com ele, dialoga com ele como amigos, porque eles são primos e amigos. Então ele está conversando como amigo. E está falando, ó, Arjuna, você faz o que você quer aí. Amigo é assim, a gente não, né, dá opinião meio de leve. Porém, chega um momento em que ele pede a Krishna, no capítulo 2, no verso 7, ele fala: Eu sou teu discípulo, me ensina. Aí Krishna falou: Então agora a coisa mudou de figura. Né? Enquanto você estiver sendo meu amigo, vamos bater papo. Mas não, agora eu quero que você seja minha professora. Então aí a gente vai apertar uns parafusos. A conversa muda. Então Krishna falou: Então tá, então agora a gente vai começar a conversar e eu quero te ensinar o que que é que você vai fazer. Aí ele começa a ensinar Arjuna, e essa é a Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é a canção do Senhor. Então, é a Bhagavad Gita, a canção do Senhor, ou o Bhagavad Gita, o livro Bhagavad Gita. Então, ali, nesses 700 versos, tem toda uma instrução de como você entrar nesse campo de batalha. Você pode ver isso como real,
que é um fato arqueológico que realmente tem evidências que aconteceu. Você pode ver como um fato mitológico, você pode ver como um fato acadêmico, você pode ver como você quiser, mas a mensagem é bem clara. Estamos num campo de batalha, a vida é um campo de batalha e temos que entrar nesse campo de batalha, escolher as nossas armas certas e lutar, né? E quais são essas armas que a gente tem que escolher, né? A compaixão, o amor, o perdão, a tolerância, a paciência, são coisas que a gente está o dia inteiro tentando, né, praticar o tempo todo, para que a gente possa, nesse campo de batalha, na primeira flechada, já não cair. A gente tem que se segurar, a gente não pode cair na primeira flechada. Então, Krishna ensina a Arjuna. O primeiro capítulo, ele vai mostrar todo o exército. E ali você já começa a perceber. Você começa a perceber as personalidades das pessoas, a malícia, aquele que quer tirar vantagem, aquele que é o certinho, aquele que não quer isso, aquele. Cada um tem uma personalidade, como todos nós aqui na nossa telinha, cada um tem as suas coisinhas. Então ali você já começa a perceber as personalidades. Então já é um estudo na psique, né, das nossas personalidades. O segundo capítulo é Sankhya Yoga. Krishna está ensinando a Arjuna como lutar. Arjuna, você tem que saber que você não é o corpo. Nunca houve um tempo em que você não existia, nunca haverá um tempo em que você não existirá. É a lei da ciência. Meu marido é engenheiro químico, eu brinco com ele, porque ele, para ele reencarnação é, não sei, ele fala, não sei. Eu digo, mas olha, a lei da ciência, nada se cria, nada se perde, tudo se renova. Não adianta você falar, eu vou queimar essa carta, não quero mais, não quero mais ver esses papéis na minha frente. Virou cinza, virou fumaça, fez parte do... Então tem como você destruir alguma coisa. Então nós somos imortais de uma certa forma. O corpo morre, mas nós somos eternos. E ele vai ensinar a Arjuna que a gente não é esse agregado, a gente não é só isso. Desde o momento da nossa concepção, que a gente já nasceu e já morreu, já nasceu e já morreu, Quantas vezes a gente já morreu nessa vida? Nossas ideias, conceitos, personalidades. A gente fala, eu não sou mais essa pessoa. E quem não te vê há 20 anos fala, eu lembro dela assim. Você não é mais isso, né? Você não é mais, você já mudou, você se transformou, muitas coisas já se passaram. Então, essa transformação toda, Krishna está ensinando no capítulo 2. E a Arjuna está ouvindo, ele é o discípulo, ele está ouvindo. No capítulo 3 ele vai ensinar ele o que que é Karma Yoga, o que que é você realmente fazer a ação, né? Se é ação e você entregar, como é que você faz isso? Estamos conversando hoje no comecinho, né? Quando a Manu fez a pergunta, como é que eu faço uma ação sem esperar o resultado? É a única forma, senão você vai se frustrar o resto da sua vida porque nunca vai ser igual. Você tem que fazer o seu melhor, um máximo de integridade, mas o resultado não é seu, não depende de você. Então, essa é a Bhagavad Gita, que eu posso, num outro dia, se vocês quiserem, ilustrar um pouquinho mais para a gente, né? Então, agora a gente vai chegar num tratado, num sutras. Então, todos esses textos é para nos ajudar. Nos ajudar. Então, você resolve, eu quero só dançar, eu quero fazer o yoga da dança. Então, você vai para a Índia, vai estudar com uma pessoa lá, vai aprender a fazer mudras. Você vai querer fazer só astronomia, astrologia, construir casas, aprender a guerrear, né? Que é ser um soldado, um kshatriya, que é ir para a guerra. Então, você leva uma vida inteira só num raminho desse. Assim como esse amigo médico, 5 anos, depois de tantos anos de universidade, de estudar, mais 5 anos só para estudar a mão. A mesma coisa. Então, tem uma escola que se chama Escola do Yoga, que é mais moderno, que tem 2.000 anos, moderno nesse sentido, né? Que na Índia tudo é moderno, tem 2.000 anos, que são os Yoga Sutras de Patanjali. Então, Patanjali, ninguém sabe realmente quem ele foi, ninguém sabe quem ele foi. Mas dizem que ele foi um médico, outros dizem que ele era um gramático, outros dizem que ele caiu do céu, outros dizem que metade cobra, metade homem, e por aí vai. Mas ninguém sabe realmente, né? Aqui tem até uma figurinha aqui dele, né? Metade homem, metade cobra. Mas conta a lenda que tinha a Gonika. Gonika, ela era uma yogini.
e muito forte, muito, uma pessoa muito, uma sacerdotisa, digamos assim. E ela estava à beira dela, queria muito ser mãe. Ela estava à beira do rio Ganges. E ela estava fazendo aquela oferenda que você pega água e oferece água para o sol. Você tira água e oferece a água para o sol. Você faz isso 3 vezes. E ela desejou muito que ela queria ter um filho. E ela colocou as mãos juntinhas. Aí, pata caiu dos céus, ande ali nas suas mãos, uma cobrinha. E falou: Toma conta de mim, por favor. E ela levou para casa para tomar conta, e era uma criança, e era o filho dela. Então, uma história. Na Índia, a história com as cobras é muito forte, é muito grande. Todo mundo tem uma história para contar com as cobras, porque a cobra, ela vai lá no fundo, no fundo, no fundo da terra, ela vai lá no topo da árvore, que é o nosso subconsciente, né? Lá no fundo do nosso subconsciente, ela vai lá em cima. E a cobra, que está no pescoço de Shiva, ela te pica, ela te mata, né? A maior parte das cobras são venenosas, ela pode te matar. Mas também quem é que vai te curar? Quem é que salva a sua vida? É o veneno da cobra, né? Então, a mesma coisa, a sua mente, ela pode te picar, ela pode te destruir, ela pode te matar, ela pode te levar nos piores lugares do mundo, mas é ela que vai te levar para cima. É a sua mente que vai te salvar, é a sua mente que vai te levar fora da onde você está. Você pode se degradar ou você pode se levar pela sua mente. Então, tem essa simbologia, tem muita simbologia nessa tradição védica, muita simbologia. E é lindo a gente ver as simbologias, né? Então não se pega numa coisa assim. Então, Patanjali cresceu e daí ele não escreveu nada novo, tá? Mas quando você estuda a Bhagavad Gita, você percebe que ele fez um resumo da Bhagavad Gita em 196 versos. Ele escreveu os Yoga Sutras de Patanjali. Bhagavad Gita tem os 6 primeiros capítulos, tem os 6 do meio, tem os 6 finais. No meio da Bhagavad Gita é um tratado de Bhakti. Bhakti é devoção. Então, para muitas pessoas é muito difícil ser um devoto, se entregar a Deus. É muito complexo, porque o nosso ego é muito forte e ele vai achar 1000 razões para você não se entregar a Deus, para você não aceitar que você não está no comando. Quem está no comando é Deus. Você não aceita. Então você luta, 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 luta por você mesmo. Você quer estudar, quer fazer isso, quer fazer aquilo, porque você não quer ceder, você não quer se entregar. Então, a Bhagavad Gita tem bhakti, tem devoção, e isso às vezes incomoda as pessoas. Então, Patanjali, ele fala só 1 ou 2 vezes de Ishvara. Ele fala de Deus, mas ele chama de Ishvara, o controlador. Ele fala, ó, yamas, niyamas, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Ele fala, ó, yamas e niyamas, e é o que a gente está estudando. Por isso que eu queria chegar a esse ponto agora, para poder ver o que que a gente está estudando. O que que é yamas e niyamas? Então, yamas e niyamas são condutas que a gente tem que ter. Então, yamas, a conduta de yama, né, alguns dizem que é uma conduta externa. Eu discordo, não importa quem falou. Por quê? Porque é uma conduta interna também. Yamas é a ahimsa, a não violência. Eu não tenho que ter não violência só para com o outro. É comigo também. Não posso ser uma pessoa violenta comigo, né? Ahimsa, satya, que é a veracidade. Não adianta eu ser veraz, falar a verdade só para o outro. É para mim também. Então, isso é para os dois, não está só para fora. Yamas e niyamas. Então, é a não violência em todos os sentidos, e por isso, na tradição Vaishnava, somos vegetarianos, na tradição Vaishnava. E foi a razão pela qual eu cheguei à tradição Vaishnava e eu quis ficar, porque todas as tradições que eu via, tudo bem você comer carne ou comer peixe, pode, alguma coisa pode. E daí no budismo também, eu fiquei decepcionada quando eu morava no mosteiro. Eu já era vegetariana, desde os meus 20 eu sou vegetariana. Então, para mim é tipo assim, vocês estão comendo carne, monges. Ah, mas não tem problema, não foi bem isso que Buda falou. Eu falei, ah, então tá. Então já não me servia, né? Então eu fui vendo aquilo que eu
né? E para mim, quando eu cheguei na tradição Vaishnava, a gente tem uns preceitos. Nada de intoxicante, zero de intoxicante, zero de carne de maltrato com os animais. Então, tem uns preceitos que a gente tem que seguir. E, para mim, para minha mentalidade, é super, porque eu preciso disso. Eu gosto disso, né? Se é para tratar todo ser igual, inclua os animais também, por que não? Por que não? Então ele fala de ahimsa, da não violência, satya, a veracidade, você viver o mais veraz possível que você pode, porque a mente também não gosta da dualidade. Fala uma coisa na rua, outra coisa dentro de casa, diz que vai fazer isso, faz aquilo. A mente não gosta disso, ela fica mais quietinha, te deixa mais em paz quando você está vivendo aquilo que você está pregando. Aí ela te deixa mais em paz, senão ela te tormenta, ela te aponta dedo o tempo todo. Então é melhor a veracidade. Aí vem o que depois? Asteia, não roubar, né? Esses dias a gente está num curso de formação de professores, dando um curso, e a gente pediu para traduzir isso. Então as pessoas deram vários exemplos. Ah, eu recebi um Pix errado, eu devolvi, eu não roubei. Ah, eu fiz isso, blá, blá, blá. Foram exemplos de fora, mas eu pensei, mas e de dentro, Asteia? Você está roubando o seu tempo? Você passa o dia inteiro procrastinando? Você está roubando o tempo de você. Isso é roubar de você. Então é importante que você pense nisso. Eu estou roubando o meu tempo. O meu tempo é tão precioso aqui na Terra. Eu estou de passagem por aqui. E eu não estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer. E eu digo que eu não tenho tempo. Eu estou roubando. Brahmacharya, a conduta, essa nossa conduta sexual, mas não é só sexual, porque o sexo, Krishna fala na Bhagavad Gita que ele é o sexo, e na tradição védica, o sexo é uma coisa sagrada, tanto que o órgão, o Deus que rege os órgãos sexuais é Brahma. Quem é Brahma? É um Deus que é o Criador, tem um cargo de Criador. Nessa época agora, nessa era, ele é o criador dessa era, dessa dimensão. E ele é o quê? Ele rege o quê? Os órgãos sexuais. Não tem nada de errado de você ter um parceiro, uma parceira, uma família, não tem nada. Um celibato não é celibato, mas é você conduzir essa energia em direção ao divino. Então, que seja uma coisa, né, de conduta mesmo. Porque mesmo, até mesmo uma pessoa que é uma pessoa promíscua, digamos assim, né, que tem muitos parceiros, ela também acaba se confundindo e tendo problemas mentais. Chega um ponto que não consegue, porque aquela coisa de estar para cá, estar para lá, e chega uma hora que você começa a ficar perturbado. Não tem como. Então, a conduta sexual é muito importante. A conduta em direção a Brahma, ao Criador, que é mais um nome para uma manifestação divina. Lembra? Só existe um Deus, mas existem milhares de manifestações. Cada um tem uma manifestação diferente. E a parigraha, que a gente está estudando há mais de um mês, eu acho, que a gente está estudando a parigraha, que é o desapego, que é o que a gente hoje vai encerrar essa parte. A gente não vai nem precisar terminar de ler no livro, porque já falamos demais sobre isso, né, Lalita? De parigraha. E hoje a gente encerra a parigraha. Então, a parigraha é o desapego. Desapego de quê? Né? Você pode ter uma mansão e não ser apegado a ela. Você pode ter muito dinheiro e não ser apegado. É um karma que você tem bom. É Lakshmi, a deusa da fortuna que vem para você. Não tem nada de errado, não. Por que está errado ter dinheiro? Não tem, não é errado. Mas você não está apegado. E você usa para o bem. Você ajuda uma pessoa, você ajuda a outra, você compra uma cesta básica, você alimenta uma pessoa na rua, você compra uma roupinha para uma criança do vizinho que você sabe que não tem condições de comprar. Você paga uma escola para alguém que você sabe que não pode pagar. Essas coisas pequenininhas que a gente pode fazer. Com certeza a gente pode fazer. Então, não é isso. Você pode ser uma pessoa que não tem nada e está apegado àquilo que você ainda não tem. Você tem uma muda de roupa e você está apegado àquilo ali. Então, apego não é você largar tudo. Apego está na nossa mente. Desapego também está na nossa mente. Então, é como que a gente larga isso na nossa mente, né? Até mesmo essas frases, ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu... Larga, desapega, porque não tem como if, essa palavra se, não existe. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, você já fez, já foi, já passou, desapega. Então, tem várias formas da gente ver. A gente está aqui um mês sempre se encontrando e falando.
Aí hoje eu queria encerrar dessa forma. Eu sei que eu passei um pouquinho, me empolgo sempre, mas eu gostaria que vocês, agora, se tiver alguma pergunta, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se ficou dúvida, se eu confundi você mais ainda, não? Nessa tradição, não existe essa coisa de você ofender o outro porque você pergunta, tá bom? Eu sei que algumas tradições você não pode perguntar. Eu fui perguntar uma coisa para um padre lá em Madras, na Índia. Eu fiz uma pergunta para ele e eu percebi que ele se sentiu ofendido e não me respondeu, saiu de perto. Eu só fiz uma pergunta, eu tenho curiosidade para saber por que que realmente agem assim ou faz isso. Eu só queria saber, eu não estava ofendendo ele. Na tradição védica, o professor fica triste quando ninguém pergunta nada, é o contrário. Eu estou triste. Não? Manu está perguntando, mas está fechado o teu microfone, Manu. Não, eu não levantei a mão, não. Ah, tá. Ninguém? Ficou Tânia, claro para vocês? A Ordália. Pode perguntar, Ordália. eu não sei se está ligado, dá para você ouvir? Dá, perfeitamente. Bem, eu tenho um monte de dúvida, mas não é o momento agora. Aos poucos eu vou aprendendo. Eu só quero pedir desculpa que eu cheguei atrasado, fiquei esperando o dia todo. Aí o meu celular, meu computador deu pane. Aí meu filho que chegou agora e conseguiu me conectar. Então por isso que eu cheguei atrasada, peço desculpa. Eu estava tão apreensiva para estar nessa aula e não deu certo. Eu sei, eu sei. A gente tem conversado nos bastidores, eu sei, mas fica tranquila. Então, eu vou fazer mais um resumo, então. Já que vocês não falam, eu vou segurar vocês só mais um pouquinho, só um resumo. Ah, a Amandinha, acho que ia perguntar alguma coisa. Não é a primeira vez que eu tô participando. Acho que tem muita coisa aí que vai se conectando. Eu gostei de saber que você consegue praticar yoga com outras frentes, né? Eu sabia de algumas, mas achei legal que você falou da dança. Já fiquei toda querendo sair dançante por aqui. E tem um livro que você falou, eu acho que eu tenho esse livro aqui. Eu só queria confirmar se é esse A o dança, Amandinha, livro. a dança é a dança que tem um significado com o Brás muito especial. Uma dança com todo, né, tem todo um Quero saber sistema de sobre essa. dança. Não é Quero só a aprender sobre dança, essa dança. Quero mas aprender pode sobre ser também, essa. pode ser a dança. Mas a dança que Quero aprender fala sobre é uma essa outra dança dança. dos mudras. É uma Então, fiquei dança interessada. com contexto, É que nem aquela menina, né? que Lá nem na aquela Índia. menina do ashram, que de repente a gente teve essa benção na Índia, de tinha uma pessoa escutando o Guru Sevananda, e nós estávamos cantando o mantra, e ela perguntou se seria apropriado ela fazer uma dança para Krishna. A gente pensou, meu Deus, a gente não planejou nada, e meu Deus, na hora do nada, assim, do nada ela entra assim em cena e ela dança. E a gente entendeu o que ela estava falando, mas ela não falava, era só mudar, era só de entregar, de trazer de volta, é tipo, é tão bonito, porque é uma entrega para Deus, é para Deus que você está dançando, você dança para uma deidade. Sim. E aí do livro, eu acho que é esse aqui, o Upanishads, que você falou. Isso aqui. É, são, Esse são livro, eu queria saber mais sobre esses textos sagrados, mas acho que aos pouquinhos eu vou pegando, porque eu até tenho, e eu nunca li, né? E aí eu estava focando mais no Yoga Sutras e no Bhagavad Gita. Eu queria saber a relação que tem esses outros textos sagrados. Mas então, aí, enfim, acho que talvez é muito genérica essa pergunta, né? é, e de uma certa forma, eu queria fazer um resumão assim, olha, porque tudo é quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou. Será que eu vim aqui só comer, beber, dormir, me proteger e a casa lá? Isso os animais também fazem.
A minha cachorrinha, assim que eu alimento ela, ela quer o prazer. Ela vai ali nas costas dela, se rola toda para me agradecer. Então, comer, beber, dormir, se defender, acasalar, os animais fazem também. Então, qual é o diferencial do ser humano para o animal? É o Dharma. É o Dharma. O que que é o Dharma? O Dharma é aquilo que te dá um suporte. O Dharma é uma plataforma onde tudo que você plantar nesse jardim, você vai colher. Tudo que você plantar, o universo vai te dar de volta, né? Vai te dar de volta tudo que você plantar. Então, escolher as sementinhas que a gente está plantando. Se a gente plantar vento, a gente colhe tempestade, né? A gente já tem esse ditado no Brasil, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Então, o que que eu estou plantando no meu dia a dia? Como que eu estou vivendo a minha vida? Então, Dharma e Arma, Dharma e Karma, Lívia, que você quis dizer? Deve ser Dharma Karma, e Karma, eu acho. Dharma e Karma. Dharma e Karma. Dharma, o Karma, você só tem o Dharma você traduz em sânscrito, você tem mais ou menos, sei lá, 50 maneiras de traduzir Dharma. Karma só tem uma tradução. Olha como é forte. Karma é karma. Karma só tem uma tradução, ação. Só uma tradução, para ficar bem claro mesmo, já tem uma só, é ação. Então, karma é ação, é aquilo que você planta. Então, dharma é como você planta, é o que você faz, o que você faz na sua vida, como você vive a sua vida. Viver tudo, tudo com integridade, tudo como se você tivesse a ação. E o dharma é como você faz. O dharma é o dharma da mãe, tem o dharma do pai, tem o dharma do filho, tem o Dharma do avô, tem o Dharma do escorpião, tem o Dharma da cobra, né? Tem o Dharma do cachorro, tem o Dharma. Todo mundo tem um Dharma aqui na Terra, todo mundo tem o porquê que está aqui na Terra. Todo mundo. Então tem o Dharma. Então, o Dharma, como viver o Dharma do médico, o Dharma da enfermeira, o Dharma do médico, mesmo que a ação que ele está fazendo seja uma ação que pareça uma ação violenta, né? Uma cirurgia, por exemplo, abrir um coração, mas se ele é um médico dármico e o paciente morre na mão dele, ele fez tudo o que ele podia fazer, ele é dármico, então não tem karma. Ele não tem karma. Não tem. Por quê? Porque ele agiu com o Dharma dele, ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Ele foi dormir cedo na noite anterior, ele não bebeu, caso ele, né, ele beba, ele não, ele fez isso, ele pegou todo o instrumento, ele preparou a sala, ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Não tem karma ruim para ele. Agora, ele, a noite passada, ele saiu, foi passear com os amigos, fez alguma coisa, foi dormir tarde, estava cansado, foi negligente, ele tem um karma ruim porque ele não cumpriu o Dharma dele. Ah, não, as traduções não colocam o karma como uma coisa ruim no Oriente, só aqui no Ocidente que a gente fala isso. Ai, meu Deus, isso é meu karma, tipo assim, isso é coisa ruim. Não, o karma tem coisas boas também que você vê. É o meu karma, é o meu dharma, é tipo assim, existe uma ligação entre eles, mas tem coisas boas também, né? Era meu karma ser mãe. Eu evitei por 44 anos. Mas era meu karma ser mãe, eu tinha que ser mãe, eu não queria ser mãe, porque eu queria viajar, eu queria viver em mosteiro, eu queria ser monja, né? Eu vivi como monja, então eu não queria, mas aí eu conheci meu marido e de repente era o meu karma ser mãe, eu não tinha como escapar, não tive como escapar, e olha que eu tentei, tanto eu quanto ele. A gente tentou. Ele não queria casamento, nem conhecer ninguém. Eu não queria ninguém, nem queria casamento. E nós dois tivemos que nos encontrar e nós dois tivemos que casar. Porque era o nosso karma de estar junto há 33 anos agora. Então, era o karma. Tinha que acontecer. Porque o karma, ele vem tanto bom como ruim. Depende do que você plantou. Você vai plantar, o karma é aquilo. Então, a minha filha era o meu karma de ter a minha filha, né? É uma bênção, não é um karma ruim. Mas outras coisas que eu passei na vida foi parte do meu karma, porque eu criei essa situação. Então, karma não é bom nem é ruim. Karma é karma. Karma é uma ação. E a ação, se ela for feita no modo da bondade, uma ação boa, o resultado também vai ser um karma bom.
Se ela é feita no modo da ignorância, o resultado aí já não é mais também. Pronto. Eu acho que eu passei um pouquinho, não quero tomar muito mais o tempo de vocês. Eu sei que vocês devem ter muito mais perguntas, mas queria fazer esse resumo, que é um resumo que eu e a doutora Lívia, a gente está conversando muito nos bastidores. Ela não falou nada hoje, mas porque eu tinha combinado que eu ia passar isso. É, existem alguns pilares que são muito importantes a gente seguir nessa vida, né? Então, como você, para fazer isso bem um resumão, né? É você estudar sempre, sem pressão, porque o conhecimento ele vai vir. Todo dia você lê um pouquinho, lê aqui, lê ali, faz isso aqui, faz ali, sem pressão. Não sinta-se pressionado, porque não tem nada pior do que a pessoa ficar pressionada para crescer espiritualmente. O que que acontece? Ela não cresce. Por quê? Porque tem pressão. É uma pressão, eu tenho que ser espiritualizado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cantar esse Japamala, se eu não cantar eu vou para o inferno. Isso é pressão, e isso não vai te dar liberdade. Então faça com amor, mas vai fazendo, vai estudando, canta os mantras, se você quiser cantar mantra, faz uma oração, se conecta com Deus, pode ser Jesus, pode ser Krishna, pode ser aquilo que você se conecta, mas se conecta com verdadeiramente do seu coração, né? Tenta se alimentar bem, tenta viver bem, tenta ficar bem, porque você estando bem, teu sistema nervoso estando descansado também, com certeza você vai fazer ações mais claras, mais amorosas, que vão te ajudar mais. E sem pressão, e devagarinho a gente vai aqui esclarecendo se a gente pode, devagarinho, devagarinho. Semana que vem a gente começa os yamas e niyamas, começando com Socha, com a limpeza, com a pureza. Já pode começar plantando essa sementinha. Socha quer dizer pureza, quer dizer limpeza. Talvez a limpeza da minha casa, talvez a limpeza do meu computador. Essa semana eu fiz uma limpeza no computador. Talvez a limpeza das minhas gavetas, talvez a limpeza do meu pensamento, talvez a limpeza ajudar um pouquinho, catar um lixinho na rua do vizinho que jogou sem querer, de repente ele não viu, né? Eu sempre pego cocô de cachorro na rua, principalmente no Canadá. No Brasil, às vezes cansa, né? Porque tem tantos. Mas no Canadá é um aqui e um lá que as pessoas deixam. Às vezes a pessoa já é de idade, não consegue abaixar para pegar, então você vai e pega, limpar, ajudar. Então, sotia, como é que você pode aplicar essa palavra na sua vida, sotia? O que que você pode fazer que realmente limpar teu organismo, limpar tua cozinha? Não sei. Pensa em limpeza. E pensa em limpeza assim, não deixe de ficar só, eu tenho que limpar isso. Não. O que que é essa limpeza? De que limpeza que estão falando? Acender um incenso? Dar uma arrumada na aura da minha casa? O que que é essa limpeza? O que que vocês acham? Vocês estão muito quietos. Até a Lalita está quieta. Eu estava com saudade de ouvir você, Lilarane. Faz tempo que a gente não se vê, né? Verdade. Então, Lilara, gente, obrigada. Boa noite para vocês. Ai, Tô- peraí, antes do boa noite, peraí, galera. Ai, nem sei quem eu cortei aqui, porque a gente tem que tirar foto, Tá bom. Lilarane. Cadê? Nossa, todo mundo lindo. Peraí, todo mundo lindo, todo mundo lindo, todo mundo lindo. Deixa eu fazer um negócio. Deixa eu fazer um negócio aqui. Olivia, eu te cortei, né, Charazinha? Linda ela. Nossa, maravilhoso. Todo mundo é lindo, maravilhoso. Eu quero saber, eu ia perguntar, Lilarane, de onde saiu tanta gente bonita. Fora Nanda Maia Manuiana, que eu vejo sempre. Mas, ó, Lilarânia puxa gente bonita, puxa gente para os grupos e ainda está gravando para o meu Gurudevo ouvir depois eu falando besteira, né? Ó, peraí que eu vou tirar. E Evinha também, né? Que Evinha hoje não está aparecendo aí. Um Tá monte de quietinha, gente se linda. tornou vovó Tá mais uma quietinha. vez. Mais uma vez, vovó. Vou tirar a foto, gente. Peraí. Eu que vou sair exótica, mas tá bom. Eu acho que eu consegui. Se eu não conseguir, ferrou, mas eu acho que eu consegui. Olha, eu queria dizer que eu estou muito feliz eu estou muito feliz que tem um monte de gente e queria dizer uma coisa também. Como eu fiquei um tempinho, né? Porque eu estou fazendo faculdade, então eu não estou conseguindo estar sempre à noite. Se Mais uma faculdade, né?
eu não sei até quando que eu vou conseguir fazer, não, mas por enquanto eu vou tentar, né, gente? O máximo que vai acontecer eu não conseguir fazer. Então eu não estou vindo, não tô conseguindo, não conseguirei estar sempre com vocês. Mas eu vou tentar ver se a gente viabiliza é, fazer a cópia do capítulo, principalmente do próximo capítulo, para facilitar a vida da gente quando a gente for fazer a leitura. E como a Ilarane me contou que nós fomos até, nós não, vocês, né? Eu participei em algum momento, até a página 142. Então, tem mais um restinho de texto. Se alguém que tem o livro quiser depois tirar alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa para nós, a gente está super aberto. E quem quiser depois ter, como foi o caso da Manu, Manu falou, Lívia, eu queria ter o livro, que é esse livro que a gente segue, né, o Yoga como Estilo de Vida, de nosso Gurudeva, né, Chandamukha Swami, né? Então, vocês me avisem também, porque eu posso tentar viabilizar isso com o Dhanananda, que é o secretário de Gurudeva, e ele também que toma conta, ajuda, né, nessa questão da aquisição dos livros. Então, a gente está aí super à disposição. E eu, assim, de vez em quando serei uma ilustre ausente, mas estou aí, tá, gente? Eu vou tentar. Eu amei ver tantas pessoas tão, assim, parecem ser tão interessadas. E depois alguém depois de Laranja vai ter que me contar de onde veio todo mundo, de onde veio a Amanda, de onde veio a Lívia, de onde veio a Raquel. Se vocês foram para a Índia com ela, parece que alguns aí eu já entendi que estiveram na Índia. Ó, para vocês, maravilhosa. Eu fiquei com muita inveja, tá, gente? Eu queria estar juntinho, mas não foi possível. Então, se era da Índia, se é Próxima do vez. Yoga Culture, de onde vocês encontram, se vocês se encontraram e que a gente está muito feliz, né? Eu acho que eu falei meu nome, em nome da Nanda Maia, da Evinha, da Aninha, da Manu, que nós já estamos aqui há um tempo e vai ser muito legal continuar, né? Agora estudar os niyamas com vocês. Um beijinho, Maravilha. até a próxima. Chandramukha Swami, para quem não conhece, ele é o nosso mestre, ele que escreveu esse livro. Ele é um escritor, ele escreve muito, 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 muito. E ele tem também podcast, todos os dias, se você falar, vamos escrever no chat, Chandramukha Swami, Chandramukha Swami. Ele é músico, ele é muito alegre, ele adora dançar e cantar, adora, adora música. E ele pega os mantras e ele coloca mantras tipo assim, choveu mantras no sertão. Então, é tipo assim, Asa Branca, por exemplo, ele canta Asa Branca, que é incrível. Asa Branca com Hare Krishna, né? Então é Asa Branca com Hare Krishna. Você está ouvindo, cantando. Ele também tem o Vedanta sem firula, né? E se você começar a seguir esse canal, você vai vendo. Depois você vai vendo que tem outros também. Tem outros mestres, tem outros professores, mas ele é o nosso mestre, ele que escreveu esse livro e a gente está seguindo o livro que vem de Patanjali, dos Yoga Sutras, lembra? Então, isso aqui é no capítulo 2, no verso 29, por exemplo, né? Aí você encontra ali yamas e niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dharana. Aí você tem ali asana, que a gente chama de yoga, que a gente tem tanto essa coisa, que yoga que eu faço, como é que eu faço yoga? Isso é nosso, da nossa mentalidade. Eu posso falar sobre isso também no outro dia. Porque asana significa uma postura, mas é uma postura na sua mente, não é uma postura no seu corpo. Por isso que eu brinco com os asanas, os movimentos. Eu faço para cadeira de roda, eu faço para ficar forte com o pezinho, eu faço para dançar, não importa, porque é só movimento físico. Move teu corpo como você quiser. Isso não importa. Não importa como você move teu corpo, mas seguir uma conduta de vida, isso tem uma importância muito grande e te ajuda para a sua saúde física e mental, porque a mente chega uma hora que ela nos cobra. Obrigada, gente. Namastê. Obrigada.